Milionário contrata mulher, que trabalhava em um posto de gasolina, para cuidar de seu filho com depressão, e o que ela faz muda suas vidas para sempre. O barulho dos carros entrando e saindo do posto de gasolina era apenas mais um ruído, constante no cotidiano de Clara. Trabalhando ali há quase 5 anos, ela havia se acostumado ao cheiro forte de combustível e ao cansaço das longas horas em pé. Seu rosto cansado escondia uma força que poucos conheciam, uma mulher marcada por lutas silenciosas, mas determinada a seguir em frente. Naquela tarde abafada, enquanto ajustava a posição dos cones de sinalização, um carro preto e luxuoso parou ao lado da bomba 4. Clara não conseguiu evitar o olhar curioso. Um carro daqueles não era comum naquele posto simples, frequentado por trabalhadores apressados e motoristas de aplicativo. Um homem elegante desceu do veículo, vestido, com um terno impecável. Ele tinha uma expressão séria, cansada, como quem carregava um peso invisível. No banco de trás, uma criança com no máximo 9 anos olhava para o vazio através da janela. Seu rosto era pálido, os olhos vazios, distantes. "Boa tarde, senhor. Abasteço para você?" Clara perguntou, tentando soar profissional. "Completo, por favor", respondeu o homem num tom seco. Enquanto o combustível enchia o tanque, Clara notou o menino no banco traseiro. Seu olhar perdido chamou sua atenção, como um pedido e silencioso de socorro. "Ei, tudo bem?", disse Clara com um sorriso gentil, se inclinando levemente para a janela aberta. O garoto desviou o olhar por um momento, mas algo na voz dela o fez voltar a encará-la. Era como se a doçura daquela desconhecida o tivesse atingido. "Eu gosto do seu boné. Adoro essa cor", ela comentou com leveza, apontando para o boné azul claro do menino. Para a surpresa de Clara e do próprio homem ao lado da bomba, os lábios do menino se curvaram num sorriso tímido, o primeiro em muito tempo. O pai, estupefato, assistia àquela cena sem entender como uma simples funcionária de posto havia conseguido um feito que até os melhores terapeutas falharam: fazer seu filho sorrir. Enquanto o carro já estava abastecido, o homem ficou alguns segundos em silêncio, observando o menino e a mulher, que em poucos segundos havia conseguido o impossível. "Como você se chama?", ele perguntou finalmente, dirigindo-se a Clara. "Clara, senhor", respondeu ela um pouco confusa. "Clara. Você gostaria de trabalhar para mim? Em minha casa, cuidando do meu filho. Eu pagaria 10 vezes o que você ganha aqui", disse o homem direto, sem rodeios. Clara piscou algumas vezes, tentando processar aquelas palavras. Trabalhar para um desconhecido rico, cuidando de uma criança triste? Era uma proposta absurda, mas ao mesmo tempo tentadora. Por que ela, alguém tão comum, poderia fazer diferença na vida daquele garoto? Os olhos do menino, ainda presos aos dela, pareciam um pedido silencioso. E naquele instante, Clara percebeu que talvez sua presença pudesse, de fato, significar algo para aquele menino e para si mesma. "Aceito, senhor", respondeu Clara, com um misto de hesitação e esperança. O homem lhe entregou um cartão com seu número, informando o endereço e dizendo para que ela se apresentasse já no dia seguinte. Assim, naquele posto de gasolina simples, a vida de Clara deu sua primeira guinada rumo ao inesperado. O relógio marcava quase 9 horas da manhã quando Clara chegou à mansão dos Chagas. Era uma construção imponente, cercada por jardins bem cuidados e um silêncio quase intimidador. A imponência daquele lugar contrastava brutalmente com a simplicidade de sua rotina no posto de gasolina. Clara respirou fundo, lembrando-se do sorriso tímido de Lucas, o menino que por um breve instante pareceu encontrar conforto em sua presença. Ela foi recebida por Miguel Chagas, o homem sério e reservado que conhecera no posto.
Ele a guiou para dentro da casa, onde móveis elegantes e corredores amplos pareciam sufocar qualquer vestígio de aconchego. As paredes brancas e frias refletiam a ausência de vida naquele lar. Clara podia sentir um peso invisível pairando sobre todos os cômodos. Clara, quero que conheça Lucas, disse Miguel, abrindo a porta de um quarto decorado com cores suaves e brinquedos dispostos com precisão. Lá estava o menino, sentado, no canto da cama, abraçado a um ursinho de pelúcia já desgastado. Seus olhos claros, distantes, carregavam a melancolia de quem havia perdido mais do que poderia compreender. Ele ergueu o olhar ao ouvir a voz de Clara, e algo quase imperceptível brilhou em seu semblante. «Oi, Lucas!» disse Clara, com a mesma ternura que demonstrara no posto. «Que ursinho lindo você tem! Tem nome?» O menino apertou o ursinho contra o peito, e após alguns segundos de hesitação, um leve sorriso surgiu em seu rosto. Foi a primeira reação genuína que Miguel viu desde a perda de Marlene, sua esposa e mãe de Lucas. O coração do homem apertou, dividido entre a esperança e a culpa. Miguel sabia que Lucas não era apenas uma criança triste. Ele era um menino quebrado pela perda abrupta e brutal de sua mãe. Marlene era o alicerce daquela casa. Uma mulher afetuosa, dona de um sorriso caloroso e uma paciência infinita. Quando o câncer apareceu, devastador e implacável, ela lutou com todas as forças para ficar ao lado do filho. No entanto, em uma manhã cinzenta, quando Lucas tinha apenas 6 anos, Marlene se despediu para sempre. Desde então, o menino se fechou em um silêncio profundo, um silêncio que nem os melhores terapeutas, brinquedos caros ou viagens haviam conseguido romper. Miguel, embora fosse um homem de negócios respeitado, acostumado a resolver problemas com pragmatismo, não conseguia consertar a dor do próprio filho. Contratou babás treinadas, terapeutas renomados, tentou preencher o vazio com presentes caros, mas nada surtia efeito. Lucas chorava compulsivamente quando alguém tentava se aproximar, quando alguém ousava tocar naquele vazio doloroso deixado pela mãe. O próprio Miguel carregava uma dor esmagadora. A perda de Marlene o despedaçara de uma forma que dinheiro nenhum poderia remediar. Sentia-se incapaz, impotente, um estranho para o próprio filho. Perder a esposa foi como perder a âncora que o mantinha firme. Ele também estava afundando, mas por trás da fachada rígida de um empresário bem-sucedido, tentava desesperadamente ser forte por Lucas. Mas ali, diante de Clara, algo parecia diferente. O olhar de Lucas não era apenas de tristeza. Havia uma fagulha, um resquício de vida que ninguém havia conseguido alcançar antes. A doçura de Clara era irresistível, como um afago suave em uma ferida ainda aberta. «Eu não sei como você conseguiu isso», confessou Miguel, quando Clara se despediu de Lucas e se juntou a ele no corredor. Ele nunca reage assim. Nunca. Clara baixou o olhar um tanto constrangida. Por mais que não dissesse, ela entendia o que era a dor da perda. Seu próprio coração ainda sangrava pela ausência de seu filho, um menino que não chegou a ver a luz do dia. A gravidez tão esperada terminou em tragédia no momento do parto. A notícia de que jamais poderia ser mãe novamente a devastou, e seu marido, incapaz de lidar com a frustração, a abandonou. Desde então, Clara carregava um vazio que, embora silenciado, ainda doía intensamente. Talvez tenha sido essa dor oculta que fez Clara entender o peso que Lucas carregava. Talvez tenha sido essa mesma dor que permitiu ao menino sentir, ainda que de maneira sutil, que aquela mulher sabia como era estar despedaçado por dentro. Miguel observava Clara, tentando compreender como alguém tão simples e marcada por dificuldades parecia possuir algo tão precioso, a capacidade de alcançar seu filho. Em um ímpeto, ele decidiu manter Clara ali, mesmo sem saber exatamente o que esperar. Afinal,
Ela já havia feito mais em um breve encontro do que ele, em 2 anos de tentativas frustradas. E assim, no primeiro dia de trabalho, Clara não era apenas uma funcionária. Era uma ponte inesperada para um menino perdido e um pai ferido. 2 corações despedaçados, encontrando naquele breve instante um fio de esperança. Os dias se passaram com Clara respeitando os espaços de Lucas, buscando aproximações suaves, sem pressa ou pressão. Seu objetivo não era conquistar a confiança dele de uma vez, mas oferecer companhia silenciosa, como quem está disposto a esperar sem exigir nada em troca. O menino continuava quieto, introspectivo, mas sempre lançava olhares curiosos e discretos para Clara. Ela tentava pequenas conversas, comentários simples sobre o clima ou os brinquedos espalhados no quarto de Lucas. Ele a observava com atenção, mas raramente respondia. Era como se estivesse estudando cada movimento dela, tentando compreender se era seguro se abrir. Em um desses dias silenciosos, enquanto observava Lucas brincar sozinho com seu ursinho de pelúcia já desgastado, uma ideia surgiu em sua mente. Sem avisar a Miguel, Clara decidiu levar seu companheiro mais fiel para a mansão. Negão, seu cachorro vira-lata de porte médio e pelo negro, com olhos carinhosos e uma energia cativante. Negão era um sobrevivente, assim como Clara. Ela o resgatou ainda filhote, abandonado em um terreno baldio. Desde então, o cão tornou-se seu fiel escudeiro, sempre disposto a oferecer carinho nos dias difíceis. Clara sabia que Negão tinha o dom de arrancar sorrisos até mesmo dos corações mais endurecidos. Naquela tarde, Clara chegou um pouco mais cedo, levando Negão consigo. Miguel ainda estava no trabalho, e o silêncio habitual da mansão só era interrompido pelos passos tímidos de Lucas no andar de cima. "Vamos, Negão, seja gentil." Clara sussurrou ao cachorro, que abanou, o rabo com entusiasmo, como se compreendesse a importância daquela missão. Quando Lucas viu Negão pela primeira vez, seus olhos se arregalaram de surpresa. Ele recuou um pouco, curioso e cauteloso. O cachorro, sempre dócil, deitou-se de barriga para cima, exibindo submissão. Clara sabia que Negão tinha essa habilidade mágica de desarmar as pessoas, até mesmo as mais retraídas. "Esse é o Negão", disse Clara, sentando-se no chão para mostrar a Lucas que não havia ameaça. "Ele é meu melhor amigo, gosta muito de carinho, mas só se você quiser." Lucas permaneceu imóvel, observando cada movimento do cachorro, analisando seu jeito brincalhão. Lentamente, Clara pegou a mãozinha dele e, com cuidado, aproximou do focinho de Negão. O cão lambeu os dedos de Lucas com doçura, arrancando dele uma risada involuntária. Uma risada abafada, pequena, mas verdadeira. O menino começou a acariciar o cachorro timidamente, e Negão, com sua espontaneidade afetuosa, deitou a cabeça nas pernas de Lucas, como se o conhecesse há anos. Clara observava a cena com um aperto doce no peito, vendo uma camada da dor de Lucas se desfazer, ainda que por alguns instantes. O tempo parecia suspenso enquanto os dois interagiam. Lucas, com a cabeça baixa e um sorriso tímido nos lábios, segurava seu ursinho de pelúcia enquanto Negão tentava, sem sucesso, arrancá-lo de seus braços. Clara permaneceu ali, sentada no chão, testemunhando aquele milagre silencioso. Quando Miguel chegou do trabalho, cansado e preocupado como sempre, foi surpreendido pelo som inesperado de latidos vindos do quarto de Lucas. Seu coração disparou, temendo alguma confusão. Subiu apressado as escadas e abriu a porta do quarto com certo ímpeto. A cena que encontrou partiu seu coração de alegria. Lucas, sentado no chão, encostado nas pernas de Clara, que o abraçava de maneira protetora e serena. Negão estava deitado no colo do menino, tentando pegar seu ursinho de pelúcia. Lucas ria, uma risada leve e infantil, enquanto Negão abanava o rabo com energia.
O que está acontecendo aqui? Perguntou Miguel com a voz trêmula, incapaz de conter a emoção. Clara se levantou devagar, temendo uma repreensão por ter levado Negão sem permissão. Miguel, no entanto, não conseguia disfarçar o brilho em seus olhos. Parecia que, finalmente, o tempo havia dado uma trégua àquela casa marcada pela tristeza. Eu achei que poderia tentar algo diferente, explicou Clara, um pouco hesitante. Espero não ter ultrapassado nenhum limite, Sr. Miguel. Miguel permaneceu em silêncio por um instante, observando Lucas acariciar o cachorro. Aproximou-se devagar e se agachou ao lado do filho, pousando a mão gentilmente em seu ombro. Não, Clara, você fez o impossível. A voz de Miguel quase se quebrou. Nos dias seguintes, Negão passou a ser uma presença constante na mansão. Lucas o esperava ansiosamente, e o cachorro parecia sentir que ali também era sua casa. O vínculo entre os três se fortaleceu. Havia momentos engraçados em que Negão tentava pegar o ursinho de Lucas e os dois disputavam, rindo e correndo pelo corredor. Clara ria junto, encantada com o som da alegria ressoando novamente naquela casa. Com o passar do tempo, Lucas começou a arriscar palavras, breves comentários para Clara enquanto brincavam. O peso do luto parecia ceder aos poucos diante do amor inocente de um cachorro e da paciência inabalável de uma mulher com cicatrizes invisíveis. Clara não tinha como saber, mas seu gesto simples de levar Negão para Lucas seria um marco na vida de todos ali. Aquele menino que não falava, não sorria, começava a reencontrar sua voz, um riso, uma infância e, para Clara, ver a transformação de Lucas era como curar uma parte de sua própria dor. Um espaço que antes era preenchido apenas pela ausência do filho, que nunca conheceu agora, pulsava com a esperança de que, apesar das perdas, era possível reconstruir e amar novamente. O tempo seguia seu curso, e aos poucos, a mansão de Miguel Chagas parecia recobrar vida. O riso de Lucas, ainda tímido, já podia ser ouvido em alguns momentos. Negão, sempre fiel e brincalhão, tornara-se uma presença constante, transformando a casa, antes silenciosa, em um espaço de calor e alegria. Clara havia se tornado mais do que uma cuidadora. Era alguém capaz de iluminar os dias mais cinzentos daquele lar. Miguel, por sua vez, observava tudo com uma gratidão silenciosa. O homem sério e focado no trabalho agora ansiava pelo momento de voltar para casa, curioso para saber o que mais Clara conseguiria fazer para aproximar Lucas do mundo novamente. Foi em uma tarde de céu limpo que algo inesperado aconteceu. Miguel chegou mais cedo do trabalho, ansioso para passar mais tempo com seu filho. Ao se aproximar da entrada da casa, ouviu gargalhadas infantis, aquelas que seu coração há tanto tempo desejava escutar. Seguindo o som, chegou ao jardim e parou, sem conseguir dar um passo à frente. Clara estava lá, rodando Lucas no ar, como se o menino fosse leve como uma pena. Lucas ria alto, um riso genuíno, do tipo que faz os olhos apertarem e a barriga doer. Negão, sempre agitado, pulava tentando alcançar os pés de Lucas no ar, latindo de pura empolgação. Os cabelos de Clara voavam soltos ao vento, balançando como se dançassem junto ao vestido claro que usava. Seus olhos brilhavam com a mesma alegria de Lucas, e por um instante o tempo pareceu congelar para Miguel. Ele não conseguiu evitar as lágrimas. Lá estavam eles, seu filho, aquele pequeno ser que carregava tanta dor no peito, gargalhando como qualquer criança de sua idade deveria fazer. Era vida. A vida estava de volta à sua casa. Lucas finalmente foi colocado no chão, ainda rindo, quando seus olhos encontraram os de Miguel. Por um segundo, o menino hesitou, talvez temendo a reação do pai, mas o sorriso não desapareceu. Foi então
que Negão, desajeitado e cheio de energia, correu até Miguel, dando uma volta ao seu redor, e de repente pulou, derrubando Miguel no chão. O impacto foi inesperado. Miguel caiu sentado, surpreso, tentando entender o que havia acontecido, enquanto Negão abanava o rabo de forma eufórica, como se aquilo fosse a maior vitória de sua vida. Lucas, que observava a cena, não conseguiu se conter. Ele riu. Uma risada alta, contagiante e cristalina. "O papai caiu!" exclamou apontando para Miguel. Aquelas palavras simples, comuns para qualquer criança, soaram como um milagre para Miguel e Clara. O tempo pareceu desacelerar, o ar ficou mais leve e o coração de Miguel bateu forte. Era a primeira frase completa de Lucas desde a morte de Marlene. Os olhos de Miguel se encheram de lágrimas e ele permaneceu no chão, paralisado pela emoção. Clara, que estava a poucos passos de distância, também tinha os olhos marejados, mas seu sorriso se mantinha firme. A felicidade de ver Lucas rompendo suas barreiras era também a sua felicidade. Miguel finalmente se levantou, ainda tentando processar tudo. Olhou para Lucas e, sem dizer nada, puxou o filho para um abraço apertado. Sentiu os bracinhos magros envolvendo seu pescoço. Um toque tão aguardado e tão precioso. "Você falou, meu filho", sussurrou Miguel, com a voz embargada. Lucas apenas sorriu, envergonhado, mas seu olhar estava mais vivo, mais presente. Negão, sem entender completamente a grandiosidade daquele momento, pulava ao redor deles, feliz por ser parte daquela cena tão especial. Clara, um pouco afastada, observava tudo com o coração aquecido. Em sua mente, passaram-se cenas de seu passado, do filho que nunca conheceu, da dor de seu abandono e agora daquela criança diante dela, ressurgindo do luto. Parecia que, de alguma forma, ela e Lucas curavam feridas profundas um do outro. Miguel, finalmente soltando Lucas, olhou para Clara. Seus olhos se encontraram e ali havia algo diferente. Ele a viu com outros olhos. Uma mulher forte, resiliente, capaz de transformar dor em afeto. A brisa suave balançava os cabelos de Clara. E Miguel percebeu pela primeira vez a beleza simples e verdadeira daquela mulher. Sentiu algo novo. Um calor no peito que o desconcertou. Tentou disfarçar, desviando o olhar, mas o sorriso de Clara permaneceu em sua mente, como um eco suave. Nos dias seguintes, o clima na casa mudou. Lucas falava mais, ria mais e até arriscava pequenas conversas. Com Clara, seu porto seguro. Miguel estava cada vez mais próximo do filho, agradecendo silenciosamente pela presença de Clara. E Negão, claro, continuava seu papel de bagunceiro oficial. Havia momentos hilários em que ele conseguia roubar o sapato de Miguel e sair, correndo, fazendo Lucas rir tanto que chegava a perder o fôlego. Clara se divertia, tentando ajudar a recuperar o calçado, enquanto Miguel, às vezes exausto, fingia irritação, mas no fundo sentia-se mais vivo do que nunca. A presença de Clara havia se tornado indispensável. Miguel sabia que algo mais crescia em seu peito além da gratidão. Era algo maior, mais complexo, um sentimento que ele ainda não sabia lidar, mas que o preenchia de esperança. Aquele lar, antes marcado pela perda, agora era um lugar onde se plantava novas sementes de amor. E Clara, com seu jeito delicado, era o solo fértil que permitia que tudo florescesse. Os dias passavam com uma leveza inédita na mansão dos Chagas. A presença de Clara e Negão havia transformado aquele espaço tão grande e frio em um lugar acolhedor e cheio de vida. A rotina, antes silenciosa agora, era acompanhada pelas gargalhadas de Lucas, os latidos animados de Negão e os sorrisos de Clara, sempre genuínos e espontâneos. Miguel, ao chegar do trabalho, ansiava pelos momentos em que encontraria Clara e Lucas no jardim.
brincando com Negão ou inventando jogos divertidos. O olhar atento de Miguel havia notado cada detalhe. O carinho de Clara, sua paciência e seu cuidado com Lucas. Notou também como seu coração acelerava quando seus olhares se cruzavam. Mas todos os dias, no final da tarde, chegava o momento em que Clara, com seu jeito doce, chamava Negão para irem embora. O fiel companheiro abanava o rabo, relutante, enquanto Lucas seguia a despedida com um semblante triste. Em um desses dias, quando o sol já começava a se pôr e Clara se preparava para ir embora, Lucas correu até ela. Seus olhos estavam marejados, brilhantes de lágrimas prestes a cair. "Não vai, não", pediu o menino, sua voz baixa e suplicante. Clara se agachou, ficando na altura de Lucas, tentando segurar a emoção ao ver o olhar desesperado do garoto. Negão, como se entendesse a situação, deitou ao lado de Lucas, encostando a cabeça em seu colo. Miguel, que observava tudo de perto, sentiu um nó na garganta. Era como se cada despedida fosse um lembrete de que Clara e Negão eram essenciais naquela casa. Ele não suportou a cena. Aproximou-se devagar e com um tom gentil disse: "Clara, por que você e Negão não ficam hoje aqui? Há quartos de sobra. Posso pedir para a Kátia preparar um para vocês." Clara ficou surpresa. Seu olhar encontrou o de Miguel. Um olhar carregado de sinceridade e algo mais, algo que ela não ousava nomear. Antes que pudesse responder, a voz de Lucas, determinada e urgente, a interrompeu. "Não, papai, ela e Negão vão dormir no meu quarto." Disse com firmeza, já agarrando-se ao braço de Clara. Um sorriso nasceu no rosto de Miguel, diante da espontaneidade de Lucas. Clara, sem jeito, olhou para Miguel, buscando algum sinal de reprovação, mas ele apenas sorriu, um sorriso cúmplice e acolhedor. "Acho que o convite está feito, Clara", disse Miguel rindo de leve. Clara não resistiu ao olhar doce de Lucas e, meio sem jeito, concordou. O rosto do menino iluminou-se como nunca antes, e assim a noite prometia ser inesquecível. Kátia preparou um jantar simples, mas aconchegante. Depois, todos seguiram para a sala de estar. Clara e Lucas, lado a lado no sofá, escolhiam um desenho, animado para assistir. Negão já estava devidamente esparramado no tapete, como se fosse parte da mobília da casa. O riso de Lucas ecoava pelo ambiente enquanto eles assistiam ao filme. Negão, sempre atento, observava a tela com curiosidade, como se também tentasse entender a trama. Em certo momento, Clara pegou um balde de pipoca e distribuiu entre Lucas e Miguel. Negão, esperto, se aproximou e com seu focinho molhado tentou alcançar a pipoca. Lucas gargalhou alto quando viu o cachorro pegando um grão e correndo para um canto para mastigar. "Negão, isso não é para cachorro", brincou Clara, tentando parecer séria. Miguel, divertido, riu da situação, e naquele momento parecia que eram apenas uma família comum, desfrutando da companhia uns dos outros. Mais tarde, já com os olhos pesados, Lucas pediu para brincar no jardim e todos saíram. O ar fresco da noite envolvia o ambiente e as estrelas salpicavam o céu escuro. Lucas corria com Negão, tentando alcançá-lo, enquanto Miguel e Clara observavam, lado a lado. Em um momento de distração, Negão, em sua empolgação, correu em direção a Miguel, acertando suas pernas e o desequilibrando. Miguel caiu de costas na grama, sob o riso alto de Lucas. "O papai caiu!" gritou o menino entre gargalhadas. Miguel olhou para Lucas, surpreso e emocionado. Clara, ao perceber, sentiu os olhos marejados, tocada pela cena. Depois de um banho rápido, Lucas se aconchegou na cama, já sonolento. Negão deitou-se ao seu lado, como um fiel guardião, e Clara ficou sentada ao lado dele, contando uma história até que seus olhos se fechassem de vez. Ao sair do quarto, Clara encontrou Miguel encostado no batente da porta.
O olhar dele era um misto de gratidão e admiração. "Obrigado", disse ele, a voz baixa, quase um sussurro. Eu nunca imaginei que pudesse voltar a ouvir a risada dele assim. Os olhos de Clara brilharam e seu coração bateu acelerado. Havia algo diferente naquele olhar. Por um instante, o silêncio entre eles pareceu se alongar, criando uma tensão suave, mas palpável. "Eu só quero vê-lo feliz", respondeu Clara com um sorriso tímido. O olhar de Miguel desceu para os lábios de Clara e por um breve segundo pensou em se aproximar mais. Mas algo dentro dele o conteve. Um medo, talvez. Um receio de se permitir sentir algo novamente. Clara, percebendo a hesitação, desviou o olhar e riu baixinho, tentando quebrar o clima. "Acho que Negão já acha que essa casa é dele. Está dormindo com o dono do quarto agora." Miguel riu, também aliviando a tensão. Mas mesmo depois daquele momento, enquanto se recolhiam para seus quartos, ambos sabiam que algo havia mudado. Naquela noite, todos na mansão dos Chagas dormiram mais tranquilos, com seus corações aquecidos. E embora não soubessem ao certo o que o futuro guardava, algo havia sido plantado ali. Algo forte, bonito e cheio de promessas. Naquela mesma noite, depois que Lucas adormeceu profundamente ao lado de Negão, Clara sentiu uma paz genuína. Observou o pequeno garoto dormindo, com um semblante tão tranquilo que parecia intocado por qualquer tristeza. Negão, fiel como sempre, repousava ao lado da cama, seus olhos semicerrados e a respiração compassada. Clara, ainda vestida com seu pijama simples, sentou-se no chão, encostada à cama de Lucas. O quarto estava mergulhado em um silêncio acolhedor, apenas quebrado pela respiração suave do menino. Sentindo o coração aquecido, Clara puxou um colchão guardado no canto do quarto e ajeitou-o ao lado da cama de Lucas. Ela se deitou, permitindo que o sono viesse aos poucos, embalado pela presença do menino que de alguma forma preenchia um vazio dentro dela. Na manhã seguinte, quando o sol mal havia surgido, Miguel passou pelo corredor a caminho do escritório improvisado da mansão. Ao passar pela porta entreaberta do quarto de Lucas, algo chamou sua atenção. Ele parou, observando a cena diante de seus olhos com uma mistura de surpresa e ternura. Lucas ainda dormia, seu pequeno corpo parcialmente coberto pelo lençol. Negão estava encolhido aos pés da cama, como um guardião zeloso. E ali, no chão, Clara dormia tranquilamente no colchão, seu rosto sereno voltado para o filho de Miguel. O cabelo de Clara estava bagunçado, caindo sobre seu rosto de forma despretensiosa, e um leve sorriso parecia se formar em seus lábios enquanto sonhava. Miguel ficou imóvel, incapaz de desviar o olhar. Seu coração, que tanto já havia sofrido, sentiu um calor desconhecido, um afeto genuíno. Ele percebeu, com uma clareza avassaladora, que Clara não estava ali apenas por necessidade ou por conta do salário que ele lhe pagava. Ela amava Lucas de verdade, cuidava dele como se fosse seu próprio filho. E Miguel, naquele instante, viu que amava Clara. Amava sua paciência, seu carinho, sua maneira doce de lidar com a dor de Lucas e com sua própria dor. E se viu questionando se aquele sentimento não estava presente desde o início, quando a viu sorrir pela primeira vez no posto de gasolina. Aquela mansão, antes fria e repleta de silêncios, havia se tornado um refúgio para Clara também. Fora ali que ela redescobriu a alegria de cuidar de alguém, de ver um sorriso sincero se formando novamente. Mas a verdade era que Clara ainda carregava consigo feridas profundas. Após a perda trágica de seu filho durante o parto, seu marido a abandonou. Ele não conseguiu lidar com a dor da perda e, ao descobrir que Clara não poderia mais engravidar, partiu sem olhar para trás. Sem família, seus pais haviam partido cedo, deixando-a sozinha. Clara se viu completamente desamparada.
Alugou uma pequena casa na periferia, um lugar simples, mas acolhedor. Seu lar era solitário, seus dias eram preenchidos por trabalhos temporários e pela companhia fiel de Negão. Até encontrar Lucas e Miguel, sua vida parecia seguir um ritmo automático, sem grandes expectativas ou sonhos. Mas agora, estar com Lucas a fazia sentir algo que achava impossível: esperança. Com o passar dos dias, a rotina naquela casa se tornava cada vez mais natural. Clara chegava cedo, sempre com um sorriso caloroso e um afago carinhoso para Lucas. Negão corria pela mansão como se fosse seu próprio lar, trazendo vida e alegria. Miguel, observando tudo aquilo, sentia-se parte de algo maior, algo que ele pensou ter perdido para sempre. Sentia-se em família. Quando trabalhava em seu escritório, ouvia ao longe os risos de Lucas, as brincadeiras de Clara e o latido alegre de Negão. E seu coração se apertava de emoção, como se tivesse finalmente reencontrado seu lugar no mundo. Os olhares entre Clara e Miguel se tornaram cada vez mais prolongados. Envia um carinho implícito, uma admiração mútua que ambos temiam confessar. Quando seus olhares se cruzavam, havia algo não dito, uma verdade guardada, temerosa de ser revelada e talvez romper o equilíbrio frágil daquela harmonia tão preciosa. Em um fim de tarde, enquanto Lucas corria com Negão no jardim, Miguel se aproximou de Clara, que estava sentada no gramado. Sentou-se ao lado dela, observando o menino e o cachorro brincarem, compartilhando o mesmo silêncio confortável. "Obrigado, Clara", disse Miguel, sua voz baixa e sincera. "Por tudo, pelo Lucas e por mim também." Clara olhou para ele surpresa, mas logo sorriu. Um sorriso tímido, mas carregado de significado. "Eu agradeço a vocês também. Vocês..." Ela hesitou. "Vocês trouxeram algo que eu pensei ter perdido para sempre." Miguel quis perguntar o que ela queria dizer com aquilo, mas algo em seu coração dizia que ele já sabia. E naquele instante, sob o céu alaranjado do entardecer, com Lucas e Negão correndo despreocupados, parecia que não havia necessidade de mais palavras. Eles eram uma família. Uma família que talvez ainda não soubesse, mas que já havia encontrado seu lugar no coração um do outro. Os meses passaram rapidamente, como folhas levadas pelo vento. A mansão Chagas, antes marcada por um silêncio opressor, agora era preenchida diariamente por risos, conversas e a presença alegre de Negão correndo pelos corredores. Lucas, que um dia fora um menino calado e retraído, agora era uma criança, vibrante, cheia de energia e curiosidade. Com a recuperação de Lucas, Clara passou a dormir na mansão todas as noites, voltando à sua casa na periferia apenas nos finais de semana para cuidar de pequenas necessidades. No entanto, aqueles momentos longe da mansão tornavam-se cada vez mais difíceis. Ela sentia falta de Lucas, de Negão e, inevitavelmente, de Miguel. Miguel e Clara estavam cada vez mais próximos. A cumplicidade entre eles ia além dos cuidados com Lucas. Dividiam confidências, conversas demoradas no jardim, enquanto o sol se punha, e olhares que diziam muito mais do que qualquer palavra ousaria expressar. Certa noite, depois que Lucas finalmente adormeceu após um longo dia de brincadeiras, Clara desceu até a cozinha em busca de um copo de leite quente. Vestia seu pijama simples, os cabelos soltos e despretensiosos. O silêncio da mansão parecia aconchegante, como se ela realmente pertencesse àquele lugar. Enquanto esperava o leite aquecer, ouviu passos suaves. Virando-se, viu Miguel se aproximando, os olhos carregados de cansaço, mas com um sorriso caloroso. "Não consegue dormir?" ele perguntou, encostando-se ao balcão. "Na verdade, só queria um pouco de leite quente, ajuda a relaxar", respondeu Clara, sorrindo de volta. Miguel pegou um copo no armário e se juntou a ela. Quando o leite ficou pronto, ele serviu os copos, entregando um para Clara.
Seus dedos se tocaram de leve, um contato rápido e quase acidental, mas suficiente para causar um calafrio nos dois. Eles se encararam, o silêncio preenchendo o espaço. Os olhos de Miguel desceram para os lábios de Clara, e antes que pudessem pensar ou hesitar, o espaço entre eles desapareceu. O beijo aconteceu de forma natural, doce e cheio de sentimentos, contidos por meses. Um beijo que parecia selar tudo o que haviam vivido juntos, todo o cuidado, a parceria e o carinho crescente. Quando se afastaram, ambos sorriram. Um sorriso tímido, mas sincero. Miguel respirou fundo, tomando coragem. Clara, eu sei que talvez seja complicado, mas eu te amo. Clara sentiu os olhos marejarem. Há muito tempo não ouvia essas palavras, e ouvir de Miguel naquela casa, naquele contexto, parecia um sonho. Eu também te amo, Miguel. Achei que nunca mais fosse sentir isso novamente. Eles se abraçaram, um abraço longo e reconfortante, como se ambos tivessem finalmente encontrado um porto seguro depois de tantas tempestades. Nos dias seguintes, a relação deles parecia mais natural, mais verdadeira. Compartilhavam pequenos gestos de carinho, olhares cúmplices e uma intimidade que aquecia o coração de ambos. Clara se tornara mais do que a cuidadora de Lucas. Ela era parte daquela família. Em uma manhã de sol, enquanto Clara e Miguel conversavam na varanda da casa, Lucas apareceu correndo com Negão em seu encalço. Ao ver os dois se beijando rapidamente, o menino parou, abriu um sorriso travesso e, com seu jeito espontâneo, correu para os braços de Clara. Opa! Brincou Lucas. Você agora é minha mamãe? Miguel e Clara se entreolharam surpresos e emocionados. Miguel riu, os olhos brilhando de felicidade. E você gostaria disso, filho? Perguntou Miguel, abaixando-se ao lado de Clara. Lucas balançou a cabeça com entusiasmo, um sorriso largo e inocente. Sim, eu amo a Clara. E ela cuida de mim, igual mamãe cuidava. Clara não conseguiu segurar as lágrimas. Abraçou, Lucas apertado, sentindo que, de alguma forma, o destino a havia levado até ali para preencher aquele vazio. Miguel colocou a mão no ombro de ambos, formando um abraço conjunto. Negão, sem entender muito bem, pulou sobre todos, lambendo-os rostos e arrancando risadas. Aquela casa se tornou um espaço de felicidade genuína. Lucas passou a chamar Clara de mamãe, sem medo ou hesitação. E Miguel se permitiu viver plenamente aquele novo capítulo de sua vida. Negão continuava a fazer parte de cada momento, desde brincadeiras no jardim até tardes preguiçosas no sofá. Em um desses dias, durante uma corrida animada no quintal, Negão, distraído, acabou derrubando Miguel no gramado. Lucas caiu na gargalhada e gritou: "Papai caiu!" Miguel, com um misto de risada e fingida indignação, puxou Lucas para o chão, enchendo-o de cócegas enquanto Clara observava, rindo com uma felicidade tranquila. Os dias cinzentos ficaram para trás. A casa que já fora marcada pela dor da perda agora transbordava vida, amor e esperança. A presença de Clara trouxe não apenas alegria a Lucas, mas também o renascimento de Miguel. Eles eram, sem dúvida, uma família completa, mesmo que não tivessem planejado ser. O tempo parecia passar depressa, como se cada dia fosse uma confirmação de que aquela felicidade era merecida e concreta. Lucas estava cada vez mais feliz, radiante, um menino cheio de vida, com as risadas fáceis e o brilho nos olhos que Miguel temia nunca mais ver. Clara era o centro dessa mudança, uma presença amorosa e constante, alguém que trouxe de volta a esperança para aquela casa. Miguel, por sua vez, sentia-se renovado. A culpa e a tristeza que antes o consumiam deram lugar a um sentimento de gratidão e amor genuíno.
Ele já não via Clara apenas como alguém que cuidava de seu filho, mas como parte integrante daquela família. Uma mulher que ele admirava, amava e queria ao seu lado para sempre. Em um domingo ensolarado, Miguel decidiu fazer algo especial. Sugeriu um passeio no parque para aproveitar o clima agradável. Lucas ficou empolgado, já imaginando as brincadeiras no parquinho e as corridas. Com o Negão, que não poderia ficar de fora. Clara concordou, com seu sorriso meigo e aquela alegria que contagiava todos ao redor. Chegando ao parque, Lucas correu para os balanços, com o Negão seguindo logo atrás, como seu fiel companheiro. Miguel e Clara se sentaram em um banco próximo, observando a cena com olhos ternos. Parece um sonho, não é? Disse Miguel, quebrando o silêncio. Clara olhou para ele surpresa. Um sonho bom, respondeu ela. Parece que tudo se encaixou de uma maneira tão inesperada. Miguel respirou fundo, tomando coragem. Seu coração batia acelerado. Desde que conhecera Clara, ele se sentia vivo novamente, com um propósito que ia além de seus negócios e responsabilidades. Clara, você trouxe vida para a nossa casa. Trouxe vida para mim e para o Lucas. Nem consigo imaginar como seria se você não tivesse aparecido naquele posto naquele dia. Ela sorriu, mas havia uma emoção densa em seu olhar. Eu também penso nisso. Acho que, de alguma forma, o destino sabia o que estava fazendo, disse Clara com um sorriso tímido. Miguel olhou para Lucas, correndo feliz com o Negão, e depois para Clara, cujo olhar doce parecia iluminar tudo ao seu redor. Sem pensar muito, levantou-se e, tirando algo do bolso, ajoelhou-se diante dela. Clara arregalou os olhos, o coração acelerado, sem acreditar no que via. Lucas, ao notar a movimentação, parou e correu para perto, ofegante, mas curioso. Clara, começou Miguel, a voz levemente trêmula, mas firme. Mas eu sei que tudo isso pode parecer repentino, mas ao mesmo tempo parece que já estamos juntos há uma vida inteira. Você não trouxe só alegria para Lucas, mas trouxe amor, esperança e um novo sentido para a minha vida. Eu te amo, Clara. Quero dividir todos os dias da minha vida com você, cuidar de você e construir uma família ao seu lado. Aceita se casar comigo? O silêncio foi rompido apenas pelo vento suave nas folhas. Lucas olhava para Clara com olhos brilhantes, como se aguardasse o desfecho de um conto de fadas. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas, um misto de surpresa, felicidade e emoção. Ela olhou para Lucas, que abriu um sorriso largo e gritou: "Diz sim, mamãe Negão." Sem entender muito bem o que estava acontecendo, latiu alegremente, correndo ao redor deles. Clara riu em meio às lágrimas, o coração explodindo de alegria. "Sim, Miguel, eu aceito." A resposta veio como um alívio, um sopro de felicidade genuína. Miguel colocou o anel no dedo dela, um símbolo singelo, mas repleto de significado. Lucas abraçou Clara apertado, seguido por Miguel, e os três formaram um abraço, apertado, selando um novo capítulo de suas vidas. Negão, sempre presente, pulou ao redor deles, latindo e abanando o rabo com entusiasmo. Depois do pedido, o dia seguiu com brincadeiras, risadas e uma leveza incomparável. Lucas não se continha, de felicidade, contando a todos no parque que agora teria uma mamãe de novo. Clara e Miguel se olhavam apaixonados, sabendo que aquele momento seria lembrado para sempre, como o dia em que selaram seu amor e sua família. Ao retornarem à mansão, Lucas adormeceu rapidamente, exausto da agitação do dia. Miguel e Clara, agora oficialmente noivos, sentaram-se na varanda, observando as estrelas, as mãos entrelaçadas, os corações unidos. "Obrigada, Miguel, por acreditar em mim, por me dar uma chance", disse Clara, emocionada. "Eu que agradeço, Clara, por trazer de volta a vida que eu pensava ter perdido para sempre." O beijo que se seguiu foi calmo, doce, como uma promessa silenciosa de que dali em diante nada mais seria igual.
Eles eram finalmente uma família completa, unidos por um amor que nasceu da dor, mas floresceu com esperança. O dia do casamento amanheceu com um sol radiante, como se até o céu estivesse celebrando a união de Miguel e Clara. A mansão, que um dia foi um lar silencioso e triste, agora estava cheia de vida. Flores enfeitavam os corredores, risadas ecoavam pelos cômodos, e o cheiro doce de bolo e doces invadia o ambiente. Lucas estava tão animado que mal conseguiu dormir na noite anterior. Mamãe Clara, hoje é o dia mais feliz da minha vida, disse o menino, segurando a mão dela, enquanto observavam a decoração do jardim onde aconteceria a cerimônia. Clara sorriu, emocionada. O menino que um dia não falava, que vivia mergulhado na tristeza, agora transbordava a alegria. Também é o meu amor, respondeu ela, abaixando-se para beijar sua testa. Negão, sempre ao lado de Lucas, abanava o rabo de um lado para o outro, como se também entendesse a grandeza daquele momento. O jardim da mansão foi transformado em um cenário digno de um conto de fadas. Luzes pendiam das árvores, pétalas de rosas brancas forravam o caminho até o altar, e os convidados estavam emocionados antes mesmo do casamento começar. Miguel estava impecável, vestido com um elegante terno preto, mas a expressão em seu rosto mostrava que o que realmente importava não era sua roupa, e sim a mulher que ele esperava ansiosamente no altar. Quando Clara surgiu, vestida de branco, com um sorriso iluminado e os olhos brilhando de felicidade, Miguel sentiu um nó na garganta. Ela estava deslumbrante, mas mais do que isso, ela era o amor da sua vida. Lucas, vestindo um pequeno terno igual ao do pai, entrou segurando as alianças. Ele caminhava com orgulho, sorrindo para todos. Ao se aproximar do altar, Clara e Miguel se olharam nos olhos e não precisaram dizer nada. Todo o caminho que percorreram até ali estava ali, naquele olhar. O juiz de paz começou a cerimônia, e cada palavra parecia um abraço no coração dos presentes. Quando chegou o momento dos votos, Miguel segurou as mãos de Clara e disse: "Eu já passei por muitas coisas na vida, e por um tempo achei que nunca mais voltaria a ser feliz. Mas então, um dia, precisei abastecer meu carro, e encontrei você. Clara, você não apenas cuidou do meu filho, você trouxe luz para nossa casa, trouxe esperança e amor. Você me salvou, salvou Lucas. E eu prometo passar o resto da minha vida te amando e te fazendo feliz." Clara segurou o choro, mas uma lágrima escorreu por seu rosto. Ela respirou fundo e disse: "Miguel, eu sempre achei que estava sozinha no mundo, que nunca teria a chance de formar uma família, mas então Deus me trouxe até você, até o Lucas, e hoje eu sei que nunca estive sozinha, eu só estava esperando encontrar vocês. Eu prometo te amar, te respeitar, cuidar de vocês dois e fazer da nossa casa um lar cheio de amor e alegria." O juiz sorriu. "Miguel Chagas, aceita Clara como sua esposa?" "Sim", respondeu Miguel sem hesitar. "Clara, aceita Miguel como seu esposo?" "Sim", disse ela radiante. "Então eu os declaro marido e mulher." Antes mesmo de o juiz terminar a frase, Miguel segurou Clara pela cintura e a beijou intensamente. Os convidados explodiram em aplausos e assobios, e Lucas, empolgado, gritou: "Eba! Agora a mamãe é nossa de verdade!" A plateia riu e Miguel pegou Lucas no colo, abraçando Clara ao mesmo tempo. Era oficial, eles eram uma família. A celebração seguiu noite adentro. A mansão, que antes era um local triste e solitário, agora estava cheia de música, gargalhadas e amor. Lucas não parava de correr de um lado para o outro, brincando com o negão e aproveitando cada segundo da festa. Em um determinado momento, Clara e Miguel estavam sentados em um sofá do jardim, observando a movimentação. Miguel passou o braço por seus ombros e sussurrou:
Eu nunca imaginei que um dia estaria tão feliz assim. E pensar que tudo começou num posto de gasolina, brincou Clara sorrindo. E pensar que tudo começou porque um certo garotinho se encantou pelo seu sorriso. Eles olharam para Lucas, que naquele momento estava abraçado a Negão, rindo de algo que a empregada Kátia tinha dito. Eu não poderia ter pedido um presente melhor na vida, disse Clara, emocionada. Nem eu, completou Miguel. De repente, Lucas veio correndo até eles. Mamãe, papai, vocês precisam vir dançar comigo. Eles riram e, sem hesitar, se levantaram e foram com ele para a pista de dança improvisada. Enquanto rodopiavam juntos, entre risadas e abraços, a sensação era de que nada poderia ser mais perfeito. Negão latia ao redor deles, tentando pular e entrar na dança, arrancando mais gargalhadas de todos. A noite passou como um sonho. Quando finalmente foram se deitar, Miguel puxou Clara para seus braços e beijou sua testa. Agora você é oficialmente a senhora Chagas, brincou ele. E agora eu tenho uma família, sussurrou ela emocionada. Lucas, que estava no quarto ao lado, chamou baixinho. Papai, mamãe, posso dormir aqui com vocês? Eles riram e fizeram um espaço na cama. Negão, sem pedir licença, pulou também, se acomodando aos pés da cama. Agora sim, disse Lucas, fechando os olhinhos. Tudo está perfeito. Miguel e Clara se olharam com ternura e se beijaram, enquanto ao lado deles, Lucas já dormia. Tranquilamente, com um sorriso nos lábios. Eles sabiam que o futuro poderia trazer desafios, mas juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. Porque o amor, aquele amor que nasceu da dor e da esperança, os uniria para sempre.